Notícias. A Rádio Azul FM, nessa manhã, traz aqui para um bate-papo o Clóvis Pontes, que é um idealizador aí do café na cidade de Maringá e que acabou estendendo para o Brasil afora. E nós batendo um papo aqui, tomando um cafezinho, e vamos aqui falar realmente desse projeto, dessa proposta que realmente tem dinamizado o mundo do café no Brasil. E com o empresário, empreendedor do Café em Pauta, Clóvis Pontes, traz essa inovação que tem empolgado os empresários desse setor. Clóvis, seja bem-vindo e que você possa falar um pouco dessa experiência aos nossos ouvintes. Obrigado, Herculano. E para variar a rodada aqui, lá no sul é o chimarrão, nós estamos tomando velho e bom café. Quem fez café? O Cláudio ou não? Eu acho que quem fez foi a digníssima esposa. Ah, foi a que manda em casa? Porque está muito gostoso. Aí mas agora eu vou questionar o seu muito gostoso. Sabe por quê? Eu que falo sobre café, você sabe disso. Os homens são especialistas em fazer café. Eu viajo o Brasil inteiro tomando café, do norte ao sul, do café com chimarrão, o café com açaí, o café lá no estado do Pará, no Amapá, e o café com Tucumã, lá em Manaus, por exemplo. Então eu sou o cara do café. E o pãozinho de queijo de Minas Gerais, né? Uai, senhor. Então é o seguinte, mas geralmente há uma coisa, Herculano, que eu viajando por esses estados todos, eu ouvi isso muito. E geralmente quem faz o melhor café, e a mulherada não fica brava não, diz que é o homem. Por quê? Aí um dia eu conversando, minha avó falava sobre meu avô, o meu pai fazia café em casa, eu faço café na minha casa, e por onde eu passei, eu ouvi muito isso, meu marido faz o café. Na minha casa, quem faz o café sou eu, na casa do meu irmão, quem faz ele. E o Zé Flauzino, lá em Araxá, quem faz o café, é ele que faz o café. Então o Flauzino sabe disso. Então, dizem que o melhor café é o homem que faz. Aí um dia uma mulher, para poder quebrar minhas pernas, eu rachei o bico. Ela disse o seguinte, mas sabe por que o homem é o que mais faz café, o melhor que faz café? Por quê? Porque vocês têm que fazer alguma coisa em casa, né? E aí largou o café pra Agora, gente. Clóvis, eu quero aproveitar bem esse espaço para dizer o seguinte, que no mundo empresarial, às vezes a pessoa olha o outro como concorrente e na sua dinâmica, na sua visão desse projeto, a gente percebe que os concorrentes se tornam verdadeiramente aliados. É essa a sua proposta? Herculano, sempre foi um desafio meu. Eu fiz uma época que eu tinha uma empresa de arquitetura no interior de São Paulo, em Americana e Campinas, e eu fazia projeto para loja em shopping. E eu fui fazer um projeto uma vez com um cliente que ele queria montar uma loja no interior porque ele queria sair de São Paulo. Ele dizia o seguinte, é muita gente, muito concorrente. E eu dei uma palavra exatamente na visão oposta. Eu derrubei meu telefone. Eu vou dizer o seguinte, vai para São Paulo e monta no Brás. Por quê? Porque lá você vai adquirir experiência para você vir para o interior. E nós montamos uma loja do lado de um concorrente muito forte, uma loja de aviamento. E lá ele aprendeu muito. E lá eles eram parceiros de negócio. Eu dizia o seguinte, se o concorrente fosse um péssimo negócio, o Brás só teria uma loja de aviamento, um açougue, um mercado, não, e tem inúmeras lojas. Então, eu sou um adepto, Herculano, da parceria e não da concorrência. Eu acho que isso é o caminho, inclusive nesse período pós-pandemia. Nós vamos ter muito mais parceiros do que concorrentes. Eu, quando fui professor do Estado em técnicas comerciais, eu falava isso para os alunos. Se você está assim meio folgado na tua empresa, dá uma saidinha e vai conversar lá com alguém, com o vendedor, vai conversar com o concorrente, porque talvez nesse bate-papo você traz uma inovação para dentro da tua empresa. É mais ou menos isso a proposta do café. Herculano, o mundo é mundo cão, certo? Só que aqueles que prosperam com dignidade, aqueles que prosperam com paz de espírito, aqueles que prosperam, ainda que seja menos que aquele grandão, é aquele que tem a visão de parceria, não é aquele que tem visão de concorrência. Eu tive tomando café em Minas Gerais, por exemplo, em Tiradentes. Quando eu vou para um lugar, Herculano, eu não fico em um lugar só, em um hotel só. Em Tiradentes, por exemplo, nós ficamos... Me permita só para... Então hoje você já não está fundamentando isso, fomentando apenas no Paraná ou na Maringá, você já está correndo pelo Brasil afora com o seu projeto. Não, nós temos cafés aqui no país inteiro e agora a gente está com um projeto para o exterior. Mas, por exemplo, em Tiradentes, nós ficamos em alguns lugares, em algumas pousadas, e eles indicavam um lugar para comprar doce,
chegava naquele lugar para comprar o doce, ela indicava outros lugares também para comprar doce. E eu vi isso em Tiradentes, eu vi isso na região de Porto Seguro, eu vi isso na região da Serra Gaúcha, em Bento Gonçalves, em Gramado, eu vi isso em Canela, eu vi isso na Rota Caminhos de Pedra, em Bento Gonçalves, em Garibaldi eu vi isso. Então, se alguém quiser prosperar, Herculano, que não tem o olhar de concorrência, mas de parceria. E o interessante é que o café é tão forte que ninguém fala assim, eu vou tomar o leite da tarde. Eu vou tomar um café. Eu vou tomar um café da tarde, ainda que ele vá tomar água, leite, ele fala, eu vou tomar o café da tarde. A prova da pujança do nome. Eu brinquei, eu coloquei de uma matéria seguinte, por que político come pastel se quem manda é o café? E aí eu digo o seguinte, por quê? Você vê muito político de campanha comendo pastel em feira, nada contra. Mas quando você chama alguém para bater um papo, você faz o quê? Vamos tomar um café, Herculano? Vamos tomar um cafezinho, Cláudio? O café é a raiz histórica do Brasil. Não é à toa que é o maior exportador de café do planeta. Muito obrigado aí por essa sua dica e com certeza a gente quer trazê-lo aqui para falar de outros assuntos aqui no Falando Sério na Rádio Azul FM. Vai ser um prazer, Herculano. Aonde quer que você esteja, você está muito bem sintonizado. Azul FM. Aproveitando a presença aqui do empresário que fomenta aí o projeto do café, e nada melhor do que falar de política tomando um café. Agora eu queria também, essa experiência do Clóvis vai um pouco mais além como comentarista político. E eu queria aproveitar isso e dizer o seguinte, como que você avalia hoje a aliança Lula-PT com Geraldo Alckmin PSDB? Você acha que isso dá um bom casamento ou esse casamento já existia, mas mascarado? Herculano, tomando café é bom, essa é a parte boa da sua pergunta. Ficamos só no café, porque essa aliança Alckmin e Lula, em ela saindo, e eu vou abrir um parênteses aqui, é uma coisa minha pessoal, eu, Clóvis Pontes. Eu entendo que o Lula não venha candidato, ele não vem candidato a presidente da República. Não me pergunte por quê, tá? Quando eu dizia, para uma pessoa que eu assessorei durante um tempo, olha, nós não vamos ter campanha política nessas últimas eleições, prepara o teu discurso para a mídia, porque nós vamos ter muito a palavra ouvida, você vai ter que falar, você vai ter que se expor, vai ter que ter uma boa dinâmica. E aí veio a pandemia e nós não tivemos praticamente campanha de rua. Então não me perguntasse por quê, eu tinha essa visão, que nós não teríamos campanha de rua e ela não houve. Então me chamaram de louco. Então me chamem de louco de novo. Eu entendo que o Lula não venha candidato. Não me pergunte por quê. Agora, tem uma coisa, e pro bem da nação, tomara que não venha mesmo. Agora, quando você fala de uma aliança esdrúxula, Geraldo Alckmin e Luiz Inácio Lula da Silva, é aquilo que a gente vê na política tradicional a nível de mundo. Por exemplo, você viu a Kamala Harris, que é vice-presidente dos Estados Unidos, na então concorrência à presidência da República dos Estados Unidos, a Casa Branca. Ela, num dia, no discurso, ela só faltou chamar o Biden de vagabundo, que o resto ela chamou de todo nome. E hoje ela é o quê? Vice do Biden, é a vice-presidente dos Estados Unidos. Então você falou muito bem, porque o Geraldo Alckmin, seu comentário no debate na Rede Globo de televisão, naquela oportunidade, quando ele foi candidato, ele chamou o Lula de mau caráter, que o Lula usava do mau caráter para ludibriar o povo brasileiro. Eu lembro bem. E hoje eles se abraçam. Então seria o quê? Seria a falta de caráter? Ou será que o Lula agora adquiriu o caráter do Alckmin para juntos ludibriarem o povo brasileiro? Seria isso? Então, mas agora, olha, indo ao pé da letra, todo mundo sabe que eu não gosto do estilo PT, do estilo esquerda, tá? O socialismo, para mim, teria que ser o sistema cooperativismo, igual eu fui para Pomerode tomar um café, conheci a Rota Alemã, você tem o sistema cooperativismo, na própria região da Serra Gaúcha, sistema cooperativismo. Isso, para mim, é o socialismo que tinha que ser implantado. Não esse modelo que o Lula tem, que o PT tem, de invadir terra, quebrar tudo, Zé Rainha, João Pedro Stedley. Quando você fala do Geraldo Alckmin, que ele fez essa citação na Globo, ele não errou em nada na citação, minha opinião. O Lula, para mim, é um dos políticos que menos tem escrúpulos para poder falar alguma coisa. Não há caráter moral no Lula para falar nada. E ainda assim nós corremos um risco, de novo vou repetir, eu entendo, Clóvis, que ele não vem, mas se viesse,
talvez corresse o risco de ser eleito novamente, porque o povo erra na mesma proporção. Agora, quando você fala Geraldo Alckmin e Lula, é diferente do Alencar, Zé Alencar, quando o Lula pegou uma base, pegou o Duda Mendonça, pegou, desculpa, o marqueteiro lá, para poder refazer a campanha dele em relação à visão do Lula, que ele era um esquerdista nato, subia em torno, fazia baderna, mandava quebrar tudo. Mudaram a visão do Lula, deram a maquiada, tiraram a barbinha, deram um jeito, o Lulinha Paz e Amor. Duda Mendonça foi o grande articulador. Isso, Duda Mendonça. E botou um Lula que ninguém conhecia. E aí fez uma aliança com o Zé Alencar, que era do grupo político mais ligado ao empresariado, para poder alavancar uma campanha política. Essa é a visão política. Ainda ali eu via, Herculano, talvez um pouquinho de bom senso. O Lula, muito ruim na visão empresarial, vinha o Zé Alencar e equilibrava. Tudo bem, dava até para tentar entender. Agora, uma aliança Geraldo Alckmin com Lula, quando o Geraldo Alckmin fala no programa que só faltou chamar o Lula de santo, ele está dizendo, Lula, você é um vagabundo. Agora, na minha opinião, o vagabundo é o Alckmin, pior do que o Lula. Porque quando você pega um jantar e alinha um Lula com o Alckmin, por quê? Porque é uma briga político-partidária Dória, Alckmin, PSDB, aí o Alckmin mostra quem realmente ele é. Na verdade, ele é um Lula piorado, se é que consegue essa proeza, porque na minha opinião não tem político mais corrupto que o Lula, né? E vão questionar ou não, é minha opinião. Agora, inclusive chancelado com tudo que está aí liberado, com tudo que foi feito, e a gente pagando dívida da Petrobras dos Estados Unidos até hoje, porque foi considerado corrupção. O Clóvis cita muito bem a relação do governo do PT, que foi marcada aí pela corrupção, em especial pelo mensalão, e depois com a cassação da Dilma Rousseff como presidente e, na verdade, representante do PT. Mas nós vamos aí a um rápido intervalo e já voltamos com outros assuntos aqui no Falando Sério. Aonde quer que você esteja, você está muito bem sintonizado. Azul FM. Clóvis Pontes, como é bom poder bater um papo com você aqui no Falando Sério e falando de política, que é uma coisa muito do momento, porque estamos chegando aí a tempo de eleições e é muito bom que o nosso eleitor esteja preparado, porque parece que está montado em uma cama de gato, né? Com Geraldo Alckmin, Lula, Dória. O objetivo principal é tirar quem está combatendo a corrupção no Brasil. Não é mais ou menos essa a sua visão? Herculano, eu digo o seguinte, não há santo na política. Então, aí eu englobo o Bolsonaro, o clã Bolsonaro, os clãs no Brasil inteiro. Só que nós temos uma política no país com grupos piores, mas muito piores do que está aí. Então, se você for analisar nesse aspecto político, realmente nós temos um problema agora que é um governo de esquerda tentando voltar disfarçado de novo daquela aliança, velha aliança política de sempre, para tentar desmontar um sistema que pode não ser o correto, mas ainda é menos ruim do que o anterior. E aí você vê toda uma conjuntura na mídia, a grande mídia fechada com esse esquema, para quebrar essa espinha dorsal. De novo, Bolsonaro é santo? Longe disso. Mas o Lula é um caminhão pior. Então, se você for analisar por eliminação, vamos trabalhar por eliminação, voltar para o sistema anterior não dá. E está todo mundo fechado para isso. Mas eu quero chamar lá a um detalhe. Por exemplo, se a gente começar a comparar, vamos do governo do regime militar, e não ditadura, como muita gente fala, porque nós vivemos um regime militar e não ditadura. E agora aí, lógico, aí passamos por Itamar Franco, passamos por Fernando Henrique Cardoso, Collor, e até o Temer. A Dilma, que foi caçada por corrupção, né? Também, lógico, resquícios do governo do PT, do Lula, né? Com mensalão e tudo. Sim. Então, como que você hoje avalia quando se fala em terceira via na política brasileira nas eleições de 2022? Herculano, o Brasil tem uma história política emblemática, né? Você vem da época do Império, você vem da grande oligarquia, da monarquia que se instalou no país, de uma visão
português, uma visão europeia mais ligada a Portugal. Depois você vem para um regime que chama de militar, de ditadura, eu chamo de um regime democrático, que o povo foi para a rua pedindo para que se mudasse, que a corrupção era violenta. O negócio era, o Brasil estava de ponta cabeça, o Brasil estava desordenado. Então, os que chamam de regime militar, eu chamo de regime de governo. Né? Você passou Ernesto Geisel, Emílio Gastazul Médici, João Figueiredo e por aí vem. É uma constituição de uma democracia. Agora, o que nós chegamos no modelo atual, e aí vão brigar comigo. Quando você tem uma eleição em que acho que era o Prestes que iria assumir, aí o Vargas veio, interviu e assumiu o governo a nível federal, de lá para cá nós começamos a construir uma conjuntura política diferenciada, que na minha opinião, nós não vivemos hoje. Nenhuma democracia, nós estamos longe de um país democrático. Quando eu vejo alguns ministros do Supremo, alguns políticos dizer, olha, nós precisamos defender o Estado democrático de direito, eu quero rir diante daquela cena. Porque onde nós temos democracia no país hoje? Fala lá, uma pergunta, você que é um eleitor e é um conhecedor. Para começar, já quando você falar isso, eu estaria o quê? Na ingerência tipo... Hoje nós temos aí o Supremo Tribunal, que os três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. E a gente percebe o Judiciário até fazendo lei. Então, na verdade, isso está distorcendo um pouco o regime democrático brasileiro. Né? Mas olha só, qual é o nosso sistema na Constituição? Não é o presidencialismo? Mas nós temos um parlamento e um congresso que detém o que o governo quer fazer. Por exemplo, eu barro a verba de 4, 5 bilhões de campanha, de verba para campanha de partido político. O congresso e o senado vem, quebra aquilo ali, derruba o veto e manda publicar e você tem verba. Então quem manda, nós temos um sistema parlamentarista. Mas aqui entra um item que me chama a atenção, porque nós não temos democracia. Porque no sistema presidencialismo, quem manda é o Congresso e o Senado, mas quem manda no Congresso e o Senado é o STF. Então nós temos um projeto hoje, eu digo, semi-parlamentarismo comandado pelo Judiciário. Mas convenhamos, se houver esse respeito, convenhamos que é um regime interessante, quando na verdade o Supremo está para dar guarida à lei, o presidente está administrativamente com uma figura maior e o poder legislativo criando as leis que seriam, protegidas pelo Supremo. Era bonito. Bonito, óbvio. Na figura fica bonito. Agora, você acha que é possível voltar a uma democracia, mesmo com a mudança de governo, ou digamos com o governo, digamos que permaneça o governo Bolsonaro, com essa resistência que está tendo? Você acredita que é possível conciliar num consenso que chega para beneficiar a nação brasileira? Então, mas no seu comentário... Está acima, a nação está acima, é o povo. Então, mas olha só, no seu comentário você acabou de maquiar a noiva para o casamento. Por quê? Porque eles estão usando a palavra democracia como válvula de escape para a gente criar um anarquismo. Por quê, Herculano? Se você tem uma regra do jogo que diz o presidencialismo é o sistema político partidário implantado no Brasil, aí você vem para um período de pandemia e questione o que quiser, eu acho que o governo errou muito na pandemia em relação à fala, não o que defendia, mas a fala, mas quando você vem num regime presidencialista e você tira o poder de caneta do presidente da República, ainda que ele tenha que passar pelo Congresso, pelo Senado, e joga para o STF, você quebrou a espinha dorsal da democracia. Então nós não temos democracia no Brasil, a nossa espinha dorsal está maquiada e quebrada no Brasil. A palavra democracia, ela vem só para fantasiar noivo para o casamento. Agora a gente percebe que quando você fala, o tempo é muito curto para a gente falar num assunto tão interessante. Mas você veja bem, como eu vou dar como exemplo, por exemplo, presidente Bolsonaro, transposição do Rio São Francisco, que era um projeto que só enganava o povo, agora vai, agora o novo presidente vai, aí o Lula veio, fez uma casca de ovo lá, quando soltou a água, desmantelou o projeto. Aí nós vimos uma rodovia transamazônica, que era projeto que toda a eleição era esse assunto, porque nós vamos fazer a transposição. Hoje é uma realidade. E usando, lógico, o Exército Brasileiro na construção dessas rodovias. Você não acredita que isso aí alicerça um pouco o governo do Bolsonaro? Herculano, então, mas aí nós vamos de novo, nós vamos os prós e os contras, aquilo que eu estou falando. E se você pegar os prós e os contras entre um governo e outro, você vai ver o quanto o governo da esquerda é ruim.
ele é deficitário. Eu conheço muito bem o estado do Pará, conheço muito bem a região norte. A gente não conseguia trafegar na BR-163 para você chegar de Itaituba, Traíra Novo Progresso até chegar em Santarém. Você tinha 30, 40 quilômetros entre Itaituba e Traíra um pouco para frente, que você não andava. Agora com o governo federal, o exército foi lá, você consegue trafegar na rodovia. Caminhões quebravam, tinha que descer de barco por Itaituba, descer na bacia do rio Tapajós, pagando uma fortuna, porque a Cargill tem entreposto lá em Santarém, não conseguia exportar o soja que vinha da região de Sinop, descia a Serra do Cachimbo, para subir para Santarém, onde tinha porto. Aí quando vinha o efeito contrário, tinha que descer por rio. Por quê? Porque era intransitável. Agora não, está transitável. Você citou o caso do Rio São Francisco, a transposição, que eu conheci no estado, na região Nordeste, que realmente ficou só no papel, agora está saindo. Mas isso graças ao agora governo... está saindo não, já saiu, inclusive hoje tem plantio de uva, plantio de coco, plantio no Nordeste. A maior região exportadora de frutas do mundo é na região do Delta do Parnaíba, na região do Piauí, na região seca, semiárida. E aí você vem para o ministro Tarcísio, que tomara que seja o governador do estado de São Paulo, que é o ministro da Infraestrutura, que é um excelente ministro, e você tem uma Tereza Cristina, que é um excelente ministro da Agricultura. Então, esse governo, ele tem pontos, ele tem muitos pontos a favor. E aí o maior erro do governo é o quê? É porque nós não temos democracia. Eu não estou defendendo Bolsonaro não, hein? Você me conhece, circulando. Votei em Bolsonaro e defendo 100% não. Não sou tapado nesse ponto. Mas você voltar para um governo de esquerda, que você rodava o estado do Brasil inteiro, e você tinha invasões de terras produtivas. Não sou contra a reforma agrária, o sistema cooperativismo, mas não do sistema que eles têm aqui. Joga na mão do Zé Pedro Stede, do João Pedro Stede e de Zé Rainha, rios de dinheiro para poder desviar dinheiro público com o pano de fundo de uma reforma no sistema de agricultura, de uma reforma da agricultura. MST invade tudo, quebra tudo, incendeia carro, incendeia produção agrícola no país. Então isso aí é estilo governo de esquerda que estão querendo trazer de volta. Por quê? Porque a corrupção dá dinheiro. O programa Falando Sério vai ficando aqui com este bate-papo interessante com o empresário Clóvis Pontes, mas fica o convite para que a gente possa estar na programação com outros bate-papos. Estamos voltando aqui no Falando Sério com o empresário Clóvis Pontes, mas queremos aproveitar, ele que também é comentarista político, queremos aproveitar para falar um pouco mais da política brasileira. Clóvis, na linguajar popular que todo político é corrupto. Mas seria possível fazer, quando se fala isso, é possível fazer uma avaliação do que é verdadeiramente corrupção na história política brasileira? Colano, é uma frase pesada, mas em geral todo político é corrupto. Se você for ver a história diz que praticamente sim. Só que há uma diferença de corrupção. É aí que eu tenho que entrar, porque a gente tem que trabalhar pela eliminação. Por exemplo, nós temos um governo corrupto que terminou, né? Vamos falar que já é corrupção, que terminou toda a transposição do Rio São Francisco, que está terminando a rodovia a Transamazônica, alguns pedaços, que está ampliando a parte de ferrovia, que está mudando alguma história em relação à infraestrutura no país. É governo corrupto, beleza. Aí nós voltamos para um outro governo corrupto, que foi o governo da esquerda, que dava dinheiro a rodo de saco furado para poder invadir terra, invadir universidade, quebrar sistema de governo em relação ao empresariado, que colocava as ONGs debaixo do seu tapete e que liberava verba, por exemplo, para a empresa da distribuidora de passadinho nos Estados Unidos, e que nós estamos pagando rombo até hoje, e que depois chancelam como sendo um governo bom. Então, corrupto por corrupto tem diferença. Se todo governo é corrupto, o único governo que eu não quero que volte no país é o governo de esquerda, porque o rombo que causaram. Gedel Vieira Lima, 51 milhões pego de dinheiro dentro do apartamento. É da mãe, é do pai? Aconteceu o quê? Inocentado. Governo, presidente do partido governando tornozeleira. Lula, considerado pelo próprio Supremo um ladrão. Olha, foi considerado e agora foi feito o quê? Considerado inocente pelo próprio Supremo. Então quem é ladrão? Até tem um quem é inocente?
Tem até um fato histórico aí, né? Porque o Lula negou veementemente de que ele não era o dono do sítio de Atibaia. E agora ele quer de volta. E agora estão brigando para pegar de volta. Mas ele Então, era dono. isso não é um réu, confesso? Mas então tá vendo como é que a corrupção vem lá de cima e vem para baixo, vem de político, de judiciário, de todo o sistema? Então, corrupto por corrupto, o único governo corrupto que eu não quero é o governo de esquerda. Olha a Venezuela aí, olha o Chile para onde pode caminhar, olha o Peru. O que eu não quero, o Brasil ainda escapou disso, Herculano. Mas se liberar a porteira, nós estamos lascados. Bom, e qual a sua, então, a mensagem que você deixaria ao nosso ouvinte, telespectador da Rádio Azul FM? Busca discernimento e vota, mas não vota na esquerda não. Aí esse discernimento eu já tenho faz tempo. Governo de esquerda não dá. Se você quer teu filho livre, você quer teu comércio livre, a tua vida livre, não vota em governo de esquerda não, porque você vai ver o que é. Aí você vai ver o que é a não democracia. Porque ainda que a gente considere um governo ruim, tem governo pior. Essa é a minha palavra. Eu quero agradecer a sua presença aqui, esse bom bate-papo, e convidá-lo para que você continue ligado aqui na Rádio Azul FM. Um abraço a todos.